Meus amigos, nem mesmo o empate no final do jogo alivia a sensação de mais uma atuação abaixo da crítica do Fortaleza na temporada e fazendo um recorte apenas do mês de abril. Mais um jogo sem vitória, um mês inteiro sem saber o que é comemorar 3 pontos ou uma vitória, né? No caso de um confronto eliminatório como esse de Copa do Brasil. É sobre esse Retrô 1, Fortaleza 1, que a gente vai falar agora aqui no canal do Caio Costa. Pois bem, né? Fortaleza termina o mês de abril com 9 jogos, contando a partida lá do Colo-Colo, sem vencer nenhum jogo. E antes da gente falar de como foi a história, a avaliação, de como analisar esse jogo entre Fortaleza e Retrô e Fortaleza, eu queria agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal. A gente bateu a marca de 14.900 inscritos essa semana. Muito obrigado mesmo. E se você não está inscrito, caiu aqui meio de paraquedas, ou assiste sempre, mas não se inscreve, por favor, se inscreva, ativa o sininho, as notificações. A gente está vindo com novidades, está aqui no canal do Caio Costa. Daqui a pouco estamos fazendo live para a gente conversar mais diretamente com vocês. Então, por favor, se inscreva, ative o sininho, curta o vídeo, deixa o hype, enfim, é muito importante para o crescimento do canal. Vamos falar, né, de como foi esse Fortaleza e Retrô, mais um jogo em que deixa o torcedor do Fortaleza de orelha em pé, com a pulga atrás da orelha, e dessa vez, se a gente vinha falando que o time vinha numa lenta e gradual melhora, evolução, a sensação parece que estagnou. Eu sei que cada jogo tem uma história, um contexto, e no caso do Fortaleza, então, sempre tem uma formação diferente. Mas você tem que pensar no coletivo. E o fato é que, de novo, o Fortaleza ficou devendo. O Voivoda mandou a campo uma equipe em que ele colocou um time, em teoria, mais leve, com mais vocação ofensiva, abriu mão da linha de 3 zagueiros, trouxe para o jogo gente que o torcedor há tempos pedia para ver com um pouco mais de calma no time principal. Alanzinho de novo ganhando oportunidade, Kevin Andrade, Caleb com o Daverson à frente. E aí já a primeira situação de posicionamento, né? Muitas vezes, nos melhores momentos do Caleb, o Caleb vinha jogar por dentro e qualquer um caía para o lado. Dessa vez, foi o Caleb que caiu do lado direito, com o Kevin jogando numa faixa mais central, ali atrás do posicionamento do Daverson. A gente viu um primeiro tempo em que as chances se alternavam. O Retrô parecia que tinha uma meta clara, abriu, arremata pro gol, né? Fernandinho, por exemplo, ao longo do jogo inteiro, finalizou 5 vezes em direção ao gol do João Ricardo, só uma dentro da área, inclusive a primeira chance mais perigosa do jogo. A segunda é até a bola na trave do Daverson, depois de uma subida do Bruno Pacheco. Uma das novidades do Fortaleza. Dentro desse contexto, tinha alguns desencaixes. O Retrô jogava uma formação bem interessante, até dentro do que o universo do Retrô. Milton Mendes deixava o Fernandinho livre para fazer o que quiser. Se ele quisesse aparecer como centroavante, ele aparecia. Se ele aparecia no meio como um meia central, ele aparecia. E cabia ao Fialho e ao Michael Douglas se revezarem ali de quem encontrava um posicionamento para auxiliar, para cair na ponta, enfim. E aí o Retrô foi conseguindo nessa movimentação, além do Richard Franco e do Hadley, conseguir alguma dificuldade para cima de um Fortaleza que tinha lá aquela formação mais leve, mas que não surtia tanto efeito, embora a bola do Davidson na trave poderia ter resultado do placar dentro de um jogo equilibrado. Só que o Fortaleza toma um gol aos 32 minutos do primeiro tempo, um lance que no segundo tempo se repetiria muito parecido. Depois, aliás, é bom até frisar antes, o lance que gera o escanteio. Caleb tem muita dificuldade na marcação do lado. Na jogada, num contra-ataque, o Michael Douglas consegue servir o Salomão chuta para uma grande defesa do João Ricardo. E ali, logo depois, sai o gol, né? E aí, vamos olhar para a fase, né? A bola do Davidson bate na trave e sai. A bola do Richard Franco bate na trave e entra. Mas aí o Fortaleza morreu no primeiro tempo. Um time completamente inoperante, não conseguia jogar mais, totalmente sentindo o baque do gol tomado. Já vem do intervalo mudanças para deixar o time mais solto, mais forte. Na entrada do Marinho, a entrada do Breno Lopes, coloca-se o Martínez em campo, o Fortaleza vai mais à frente, mas isso não surtiu efeito. Tem até uma fumaça no Marinho no começo ali do segundo tempo,
mas o Retrô, de forma organizada, já ainda assustava com chute de fora da área. Vem uma substituição que mexe no Retrô. O Fernandinho pede para sair, entra o Ilibali, o senegalês, e aí se fixa uma formação diferente na equipe pernambucana. Michael Douglas passa a ser o centroavante, Ilibali entra do lado esquerdo, Fialho do lado direito, o time se movimentava menos ao longo do campo, mas dentro dessa setorização, e cresce no jogo Hasley. E a verdade é que o Retrô era muito mais perigoso nos contra-ataques do que propriamente o time do Fortaleza. Tanto que a primeira finalização mais perigosa do Fortaleza é só aos 20 minutos e é de fora da área do Breno Lopes. Com todo esse poderio ofensivo, só um chute de fora da área. Marinho também arriscou os deles. Enquanto o Ilibali poderia ter feito 2 gols por baixo, né? Uma no rebote de um escanteio, num lance que lembra bastante o primeiro gol sofrido pelo Fortaleza, o gol sofrido pelo Fortaleza. Outra no contra-ataque em que o Hadley espera de forma correta até deixá-lo na cara do gol. Por sorte, o Gustavo Mancha, atento, leu bem a jogada e evitou em cima da linha. Todo esse poderio ofensivo do Fortaleza só veio surtir algum efeito nos últimos, depois dos 35 minutos. O time já estava até, inclusive, com o Lucero em campo, já com 2 pontas abertos, tentando uma pressão desmedida, já tinha entrado o Pikachu. Fortaleza vai para uma abafa, vai para um jogo de imposição e consegue empatar o jogo assim com um gol do Lucero, mais um gol em mata-mata do Lucero pelo Fortaleza. Mas não jogava para conseguir, né? Não conseguia, na base da infiltração, na base de um envolvimento, abrir espaço na defesa do Retrô. Inclusive, como falei, eram chutes do Breno Lopes, que fez o Vô fazer uma boa defesa, era chute do Marinho, em que o zagueiro desviou e mandou para escanteio, mas entrar na área era uma coisa muito difícil do Fortaleza conseguir de forma gradativa, de forma natural. Consegue o gol, e aí é que o futebol é muito louco. Tem uma chance absurda para fazer o 2-1, que pelo menos quebrava essa sequência de um mês sem vencer. Não que o Fortaleza tenha jogado para vencer do Retrô. Quem esteve mais próximo de vencer o jogo, pela bola jogada, foi a equipe pernambucana. Mas, de fato, o Martínez, o Breno Lopes também tem outra, mas a do Martínez seria espetacular, né? O passe do Pikachu, ele vem por dentro e baixa, o Retrô parece que sente um pouco o baque do gol sofrido, e ali poderia ter sido 2-1, mas não mudaria minha opinião sobre a atuação do Fortaleza. Seria uma vitória importantíssima, mas não mudava a atuação de um time que segue devendo na temporada e que fecha um mês de abril, é uma marca impressionante, sem vencer. E isso tem que ser dito para um momento que Fortaleza vai ter agora, simplesmente São Paulo no Morumbi, depois o Colo-Colo num jogo chave na Copa Libertadores. E se não conseguir aumentar o nível de atuação, se não conseguir aumentar o repertório ofensivo, vai ser difícil acreditar e conseguir bons resultados nesses 2 jogos. É mais uma partida que o torcedor do Fortaleza fica com a pulga atrás da orelha, como eu disse, preocupado para onde esse time vai na temporada. Para efeito de resultado em termos de Copa do Brasil, nem tem grandes problemas, vai decidir em casa daqui a 3 semanas. Mas a atuação é mais uma daquelas e é repetitiva que tem acontecido nessa temporada. Muito, muito abaixo do que se esperava do Fortaleza. Queria que você deixasse seu comentário, o que é que você achou do jogo. Agradecer a cada um de vocês que está por aqui, que assistiu o vídeo inteiro. Peço de coração que você deixe o like, deixe o hype, para a gente continuar falando sobre futebol por aqui. Forte abraço, fica aqui no canal do Caio